Oi pessoal, para fazer esse cachecol eu vou precisar de uma lã 100% acrílica. Se for um modelo pequeno, um infantil, eu vou precisar de 100 gramas, um novelo com 100 gramas ou 2 novelos de 100 gramas para um tamanho adulto. Eu tenho também disponível o vídeo mostrando como se faz essa touca de crochê. Caso você queira, o link está na descrição, tá ok? Vale a pena conferir. Então, agora vamos ao passo a passo do nosso cachecol. Nós vamos iniciar fazendo 24 correntes, porque esse ponto ele é múltiplo de 4. Então, vamos fazer aqui 24 correntes. Eu tenho aqui 24 correntes de base. Vou fazer mais 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Agora eu vou soltar essas 3 correntes que eu acabei de fazer e além dessas 3 correntes, vou soltar mais 3 correntes de base. E na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Isso quer dizer que então a partir da corrente que eu tinha na minha agulha, eu soltei 6 correntes. Agora eu faço 2 correntes. E a contar aqui do ponto alto, eu vou soltar mais 2 correntes. E na terceira corrente, eu vou fazer uma laçada. Então, eu faço uma laçada e deixo na agulha. Volto a minha agulha para dentro da corrente de base. Dou uma laçada, alongo e deixo na minha agulha. Pego aqui o fio, volto mais uma vez para dentro da mesma corrente de base, faço uma laçada e alongo. Agora eu faço uma laçada, passo por dentro de todos os pontos e fecho com uma corrente. Agora eu dou uma laçada, vou soltar aqui, ó, a partir daquele ponto alto que eu fiz, eu vou soltar mais 2 correntes de base. E na terceira corrente, eu vou fazer mais um ponto alto. E esse ponto alto é o ponto que eu vou trabalhar os outros. Então, é o ponto de base. Vou fazer 2 correntes. E venho aqui onde eu fiz aquele primeiro ponto alto, que era o ponto de base. E vou passar a minha agulha por dentro dele. Dou uma laçada, alongo e deixo o ponto aqui na agulha. Pego o meu fio, passo novamente por dentro da mesma corrente, dou uma laçada, alongo e deixo na agulha. Mais uma vez, eu pego o fio, passo por dentro da minha corrente, dou uma laçada, alongo e deixo o ponto na agulha. Agora eu dou uma laçada, puxo, passo por dentro de todos os pontos e fecho com uma corrente. Mais uma vez, eu venho aqui onde tinha um ponto alto de base, esse ponto aqui, vou soltar depois dele 2 correntes de base e na corrente seguinte eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui no ponto alto anterior que eu fiz e passando por dentro da corrente onde está esse ponto alto, eu vou passar a minha agulha, dar uma laçada e alongo aqui o meu ponto. Pego o meu fio, volto para dentro dessa mesma corrente, dou uma laçada e alongo. Pego o fio, volto para dentro da mesma corrente, dou uma laçada, alongo. E agora eu vou fechar com uma laçada e uma corrente. Dessa forma. Então, vou fazer mais uma vez. Dou uma laçada, salto aqui 2 correntes de base, depois do ponto alto que eu fiz. E na corrente seguinte, eu vou fazer um ponto alto.
Vou fazer 2 correntes. Venho aqui para dentro da corrente onde está o ponto alto anterior. Vou passar a minha agulha por dentro dessa mesma corrente, dou uma laçada e alongo. Deixo meu ponto na agulha. Pego o meu fio, volto para dentro da corrente, dou uma laçada e alongo. Mais uma vez eu pego o fio, passo por dentro da corrente, dou uma laçada, alongo. Agora uma laçada para passar por dentro de todos os pontos. E uma corrente para fechar o ponto. Mais uma vez, eu salto 2 correntes de base depois do ponto alto e na corrente seguinte eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, pego o meu fio, venho aqui para a mesma corrente onde foi feito o ponto alto anterior, passo a minha agulha, dou uma laçada e alongo. Pego o fio, volto para dentro da mesma corrente, dou uma laçada, alongo, pego meu fio mais uma vez, passo por dentro da corrente, dou uma laçada e alongo. Agora eu vou fazer mais uma laçada, passando por dentro de todos os pontos e faço uma corrente para finalizar. Então, eu vou seguir fazendo dessa mesma forma por toda a minha carreira. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, eu adiantei aqui a minha carreira e sobrou uma corrente depois do meu último ponto. Então, sobre essa corrente, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar dessa forma. Agora, eu viro o meu trabalho. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E aqui entre os pontos, tem sempre uma corrente. Antes de cada ponto, sempre tem uma corrente. Aqui, ó, que é aquela corrente que a gente passa para finalizar, certo? Então, eu vou soltar aqui o meu primeiro ponto. Eu vou soltar esse ponto aqui e eu vou trabalhar dentro da correntinha do próximo ponto. Então, aqui dentro da correntinha desse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou voltar aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar aqui na correntinha do meu primeiro ponto. Então, nessa correntinha, eu vou trabalhar as 3 laçadas como eu fiz na carreira anterior. Dou uma laçada, deixo o ponto na agulha, a segunda laçada também e a terceira laçada. Depois de fazer a terceira laçada, eu faço mais uma laçada para passar por dentro de todas as outras e finalizo com uma corrente. Agora, eu vou saltar esse próximo ponto aqui e vou trabalhar na correntinha do ponto seguinte, que é esse ponto aqui. Então, nessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes. Volto aqui para o bloquinho, para o ponto anterior, que é esse segundo ponto, e vou trabalhar na correntinha dele, fazendo as minhas 3 laçadas. Fiz a primeira, a segunda laçada e a terceira laçada, sempre alongando e deixando o ponto na agulha. Agora eu faço mais uma laçada para passar por dentro de todos os pontos e fecho com uma corrente. Vou fazer um ponto alto, saltando o próximo bloquinho, o meu próximo ponto, e vou trabalhar dentro da correntinha do meu ponto seguinte, fazendo um ponto alto. Faço as 2 correntes,
volto aqui na correntinha do bloquinho do meu ponto e vou fazer as minhas 3 laçadas, sempre alongando e deixando todas as laçadas na agulha, todas as 3 laçadas na agulha. Agora eu dou uma laçada e passo por dentro de todos os pontos e faço uma corrente para fechar, ficando dessa forma. Então vai ficar uma para um lado e outra para o outro. Então uma fica para o lado direito, outra para o lado esquerdo, a seguinte vai ficar para o lado direito, fazendo um zigue-zague. E dessa forma eu vou trabalhando por todas as minhas carreiras até chegar no tamanho desejado. Então eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, adiantei aqui a minha carreira. Vou dar uma laçada e venho aqui nas 3 correntes que eu fiz para subir lá na carreira anterior e faço um ponto alto na terceira corrente. Faço 2 correntes, volto aqui para a minha corrente do meu último ponto e vou fazer as minhas 3 laçadas. Agora eu faço mais uma laçada para fechar todos os pontos e uma corrente para finalizar. Dou uma laçada, venho aqui na terceira corrente que eu fiz para subir e vou fazer um ponto alto para fechar a minha carreira, ficando dessa forma. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho, vou saltar esse primeiro ponto, vou lá no segundo ponto, passando aqui por dentro da corrente do meu segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui na correntinha do meu primeiro ponto e passando por dentro dela, eu vou fazer as 3 laçadas. Sempre lembrando de alongar bem e deixar todas na agulha. Depois de fazer as 3 laçadas, eu faço mais uma para fechar o meu ponto e uma corrente para finalizar. Dou uma laçada, salto o meu próximo ponto, vou lá na corrente do meu ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Faço mais 2 correntes, volto para a corrente do meu ponto aqui anterior, vou trabalhar dentro dela as 3 laçadas. Faço mais uma laçada para finalizar e uma corrente para fechar. Então, eu vou soltar aqui o próximo ponto, na corrente do ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto e vou trabalhando dessa forma por toda a carreira, até alcançar o tamanho necessário, o tamanho que eu quero para o meu cachecol. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar. Então, para finalizar, eu vou fazer aqui uma corrente após ter feito o meu último ponto alto da carreira para arrematar. Agora eu vou puxar bem e o que sobrar do fio do arremate eu vou esconder passando por dentro dos pontos. Então agora eu vou cortar o excesso. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.